Gel, bom dia, tudo bem? Você é da turma MT48? Seja bem-vinda, Gel. Tô aguardando aqui um instante para ver se chega mais gente, tá bom? Ótimo. Se vocês têm um grupo do WhatsApp, divulga lá, por favor, que eu já iniciei, viu a live? Por favor. Vou aguardar aqui mais uns 3 minutinhos para iniciar. Pronto, obrigada. Bom dia, WR95, como é seu nome? Você também é da turma MT48? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, Wesley. Ótimo, Gel, muito obrigada. Vocês me escutam direitinho? Certo. Vou aguardar assim, só mais uns instantes para eu começar. Deixa eu ver se chega mais gente. Certo. Vocês estão bem? Ótimo, Gel. Estou bem também, graças a Deus. Bom dia, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tô com uma bactéria nas vistas, difícil de acompanhar a aula. Desejo melhoras, viu? Pra você, WR. Deixa eu lembrar seu nome aqui. Wesley. Melhoras pra você. Espero que já tenha iniciado a antibiótico terapia, viu? Espero que já tenha iniciado o tratamento. Por nada. Então, pessoal, eu já vou iniciar porque a live tem um tempo, certo? E a gente faz um planejamento, né, pra gente atender
nesse período de tempo, que é de 1 hora de live. Meu nome é Lorina, sou a professora Lorina, sou a responsável de estar ministrando para vocês essa disciplina, que é matemática aplicada à enfermagem, tá certo? Essa disciplina ela está iniciando hoje, 1 de setembro. Bom dia, Marisete, tudo bem? Então, essa disciplina ela está iniciando hoje, ela vai até o dia 14 de outubro, certo? Quero dar as boas-vindas para vocês, espero que vocês aproveitem muito da disciplina. Muitas das vezes, quando eu estava ministrando essa disciplina de matemática para outras turmas, eu questionava se os alunos gostavam de matemática. Geralmente a maioria não gosta de matemática, mas eu tento ajudar vocês, né? A facilitar o processo de aprendizagem de vocês, mesmo sem vocês gostarem de matemática, porque é uma disciplina que é essencial para... Obrigada! É uma disciplina que é... Marisete, obrigada. É uma disciplina que é essencial. Você já sofre, Gel. Mas vai dar tudo certo. É uma disciplina que é essencial para a prática de vocês, certo? Então, antes de eu adentrar o assunto, eu quero falar um pouquinho para vocês como vai funcionar, né, as atividades. Então, nós teremos as lives, certo? Nessas lives, nós vamos discutir os assuntos que estão no conteúdo programático da disciplina, né, matemática aplicada à enfermagem. E nós vamos fazer a correção das atividades por meio do aplicativo Zoom. Então, vão ter atividades que vão ser disponibilizadas pelo CTS para vocês. E aí, vocês vão resolver essa atividade e nós vamos fazer a correção no Zoom, certo? Essas atividades, elas vão estar relacionadas com os assuntos que a gente vai estar aprendendo, né, aqui por meio das lives, tá bom? Bom dia, Alê, seja bem-vinda. Bom dia, Milena, seja bem-vinda. Então, dou boas-vindas a vocês, aproveitem a disciplina. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível, certo? Quando finalizar essa live, eu peço que um de vocês, ou se já tem um líder da turma, que entre em contato comigo pelo direct desse Instagram, tá certo? Que eu vou passar o meu contato para vocês, porque qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? E também eu quero incluir o meu número. Eu peço para vocês que o administrador do grupo do WhatsApp de vocês inclua o meu número no grupo do WhatsApp de vocês, certo? Porque às vezes eu sinalizo que eu estou iniciando live, que eu vou iniciar o Zoom, ou alguma informação que eu quero, eu acho que facilita. Às vezes o Zoom eu inicio, certo? A gente tem um tempo no Zoom e às vezes a atividade pode ultrapassar um pouco. Então aí eu tenho que enviar outro link. Então é importante que eu também esteja no grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? Então quem for, Milena, seja bem-vinda, bom dia. Entre em contato comigo depois da live por meio do direct desse Instagram, tá certo? CTS_AD_6. Tá bom? Então vamos lá. Então, eu trago aqui inicialmente, eu sei que muitos não gostam de matemática, não é isso? Mas eu trago aqui para vocês que a matemática é essencialmente e primordial para a prática profissional de vocês, porque vocês vão estar lá prestando assistência direta quando se tornarem futuros profissionais, né? Técnicos de enfermagem, ou até mesmo agora durante os estágios, quando vocês forem realizar nas instituições de saúde, vocês vão estar lá assistindo esses pacientes e vão estar realizando uma das suas atribuições, que é o quê? O preparo, né? E o cálculo de medicamentos. Então, vocês vão precisar utilizar esses conhecimentos dos cálculos matemáticos para aplicar na sua prática profissional. Vocês que não gostam vão ter que
utilizar aí de algumas estratégias para se adaptar, porque isso está inerente à prática de vocês, certo? E é importante essa disciplina, né? Essa matéria, por quê? Porque você vai aprender, né? Como resolucionar cálculos matemáticos, cálculos de diluição, cálculo de administração de medicamentos. Para quê? Para que você venha administrar no seu paciente, no paciente que está sob a sua responsabilidade de prestar o cuidado, uma dosagem correta, certo? De acordo com o que foi prescrito pelo médico. Porque muitas das vezes nos serviços de saúde, o que é que vai acontecer? O médico, ele vai solicitar uma determinada medicação, certo? Que não tem disponível na unidade. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter que realizar o cálculo, fazer transformação, certo? Muitas das vezes dissolução para atender aquela prescrição médica. Você vai precisar fazer o cálculo de diluição, você vai precisar muitas das vezes fazer o cálculo de gotejamento, né? Nas instituições, geralmente, nós temos disponível as bombas de fusão, que elas já realizam essa tarefa, né? De fazer o cálculo de gotejamento, quanto vai ser infundido por hora, por minuto. Então, assim, mas é importante que vocês saibam como calcular. Então, o médico prescreveu lá um determinado volume para ser infundido em determinado tempo. Sim, que gotejamento, qual gotejamento, quantas microgotas devem correr por minuto, quantas gotas por minuto devem correr. Então, vocês precisam ter noção disso. Então, é essencial para a prática de vocês, até porque se vocês não souberem resolucionar, isso mesmo, porque vamos trabalhar com vidas, sim, são vidas, certo? São pessoas, são vidas, e que representam o quê? Se vocês não tiverem atenção com relação a essa questão dos cálculos, você pode o quê? Ou não saber resolver. O que é que pode acontecer? Pode acontecer os erros. E como vocês estão lidando com vidas, isso pode repercutir de maneira desfavorável na vida do seu paciente. Porque se você administra uma dosagem incorreta, certo? Ao paciente, isso pode trazer riscos e levar até mesmo, dependendo da dosagem, ao óbito do seu paciente. Então, é uma disciplina que realmente vocês têm que saber lidar. Mesmo sem gostar, é o que vocês vão mais realizar, que é o cálculo e preparo de medicamentos, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem muito essa disciplina, certo? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Em alguns momentos eu vou fazer a filmagem, tá certo? Porque dos slides aqui, só para direcionar para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, adentrando, né, essa disciplina, eu trago assim uma revisão bem básica mesmo das operações matemáticas. A gente sabe que as operações matemáticas, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, a subtração, o que é que a gente faz? Existe o cálculo de adicionar números naturais a outros. O que são números naturais? São números que são inteiros, positivos, tá certo? Qual é o operador matemático na adição? É o mais que a gente utiliza, não é isso? E a gente tem que ter atenção do quê? Que a gente lembra lá do ensino médio, lá do ensino fundamental, ensino básico, que a gente soma parcelas, certo? Para resultar no que? Na soma ou total. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Deixa eu inverter. Aqui. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, né, na adição, o que é que acontece? Eu tenho parcelas, certo? Que são os números que eu vou somar e o resultado, certo? Que vai ser o quê? A minha soma ou o meu total, tá bom? Quando eu penso na questão, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Quando eu penso na subtração, geralmente o que é que a gente faz? A gente vai reduzir
um número de outro, certo? O operador matemático dele é o quê? Negativo, certo? E aqui eu trago como exemplo que a gente tem o número que é o minuendo, certo? O 2 aqui que é o subtraindo e o resultado vai dar o quê? A diferença ao resto, certo? Quando a gente pensa em multiplicação, deixa eu só passar aqui. Multiplicação, ela está mais relacionada a essa questão do quê? Da soma de um número pela quantidade de vezes que deverá ser multiplicado. Geralmente a gente utiliza o vezes, aqui o xizinho, certo? Esse símbolo, ou ponto também, tá certo? Então aqui eu trago como exemplo o quê? Que nós, na multiplicação, a gente chama de fator. Esses números que vamos fazer a multiplicação. No resultado, o que é que acontece? Eu gero o meu produto, certo? Então, aqui, o que é que eu trago para vocês? Pode ser representado também dessa forma. Então, independente de eu utilizar 4 vezes 4, certo? Que vai dar 16, desculpe, aqui, tá certo? Não é 66, é 16. E aqui, se eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar 16, certo? Então, independente das formas que eu utilizo, eu gero o mesmo resultado. Aqui é 16, corrigindo. Quando a gente pensa na divisão, certo? A gente vai dividir dois números e dividi-lo em quê? Em partes iguais. Geralmente, a gente utiliza esses 3 símbolos, tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. E aí, aqui, a gente tem o valor que é o dividendo, temos o divisor, certo? E o nosso quociente, o nosso resultado. 30 dividido por 2 vai dar o quê? 15. É bem básico só, para a gente ter noção, resgatar esses conhecimentos bem básicos. Agora, aqui eu trago para vocês a regrinha, certo? De arredondamento de números decimais, certo? Existem condições que vocês precisam ter atenção quando for fazer a regrinha, tá bom? De arredondamento desses números decimais, tá? Então, cada númerozinho desse aqui é um algarismo, certo? O 5 é um algarismo, o 3 é um algarismo, o 2, o 4 é um algarismo. Algarismo é uma representação numérica, certo? Quando o algarismo, após a vírgula, que número que tá aqui após a vírgula? 2 e 4, certo? Ele é menor ou igual a 4, eu vou preservar o número que inalterado. Então, se esse número aqui após a vírgula é menor que 4, o que é que acontece? Pronto, a gente começa a aproximar os números de trás para frente. Então, aqui é 4, 4 eu preservo 2. Aqui é 2, eu preservo o 53. Por isso que o número aqui, quando eu arredondei para um número inteiro, ficou 53. Mas, em casos em que esse meu algarismo após a vírgula é igual ou maior que 5, certo? Eu vou aumentar uma unidade do algarismo à frente, tá certo? Então, sempre que a gente for arredondar, a gente começa de trás para frente. Se aqui é 7, né, maior que 5 ou igual, né, maior ou igual a 5, então o que é que acontece? Eu aumento uma casa aqui, ficaria 42,9. Se fica 9 aqui, é maior ou igual a 5, não é isso? Então, eu aumento uma casa aqui na frente e passa a ser 43. 43 aqui, viu, gente? Desculpa aqui, outro errozinho. 43. Então, aqui é maior ou igual a 5, pronto. Eu aumento uma casa. Vai para 42,9. 42,9. Aqui o 9 é maior ou igual a 5, sim. Eu aumento uma casa, fica o quê? 43. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos lá praticar. Se eu digo um número para vocês, para ver se vocês entenderam. É 50,3. Eu fazendo o arredondamento, com base no que eu falei para vocês aqui, qual o número que vai gerar inteiro? Falem aí para mim. 50,3. Eu fazendo a aproximação, com base na regrinha que eu acabei de falar para vocês aqui, qual é o valor que vai dar? O número inteiro.
Vou aguardar o resultado de vocês. 50,3 eu arredondando. Sim, isso mesmo. Por quê? Porque o algarismo que está após a vírgula é o quê? Isso mesmo, Gel, Wesley. Menor do que o quê? Menor do que 5. É de 4 para baixo. Então, eu preservo o número. Então, se eu falar um valor para vocês, 80,79. 79. Vocês aplicando a regrinha de aproximação aqui, qual o número que vai ser gerado? Um número inteiro? Vou aguardar o resultado de vocês. (80,79), aproximando com a aplicação da regrinha de arredondamento. 81, isso mesmo, porque os 79 a gente vê, começa o quê? A arredondar de trás para frente. O 9 é maior do que ou igual a 5, então eu aumento uma casa assim, a frente, não é isso? Fica 80,8. O 8 é maior ou igual a 5. Eu aumento uma casa na frente, 81, e fica um número inteiro. Então, vocês precisam ter atenção com relação a essa questão do arredondamento de números decimais. Por quê? Porque muitas das vezes vocês vão precisar utilizar no cálculo de gotejamento, tá certo? Vocês vão precisar fazer a aproximação, porque vai dar lá números quebrados, e aí vocês vão precisar fazer a aproximação para dar um número inteiro do gotejamento, certo? Então, não se esqueçam dessa regrinha, certo? Se o algarismo após a vírgula é menor ou igual a 4, eu vou preservar o número. Se o algarismo após a vírgula é maior ou igual a 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar em uma unidade o algarismo, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês a questão relacionada a alguns conceitos que vocês precisam ter em mente sobre cálculos de medicamentos, tá certo? Então vamos lá. Vocês precisam colocar na mente que vocês precisam entender esses conceitos, porque vão ser aplicados, certo? Quando vocês forem realizar os cálculos, certo? De administração de medicamentos. Eu vou falar primeiramente de um conceito que é a solução, certo? Solução é o que? É uma mistura, certo? Uma mistura que é homogênea. Homogênea, vocês têm que pensar, solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Então, ele é composto por duas partes. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que vocês pensarem em soluto, uma solução, uma mistura homogênea, o soluto é a porção sólida da minha solução. O solvente é a porção líquida da minha solução. Então, vamos lá. Solução é uma mistura que é homogênea, ela é diluída e ela tem duas partes. Ela tem o soluto, que é a porção sólida, e eu tenho o solvente. Solvente que vai diluir é o quê? A porção líquida. Então, eu trago como exemplos aqui para você o que de solução? O soro fisiológico, certo? Que a gente utiliza muitas das vezes para preparar medicamentos e administrar. O soro fisiológico é um exemplo de solução. Então, o que é que compõe ali? Eu sei que é uma solução, o soro fisiológico tem duas partes. Então, lá naquele sorinho tem o quê? Tem o soluto e tem o solvente. Quem é o soluto da solução do soro fisiológico? Quem é o soluto? É a porção sólida. O que tem ali é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ali no soro fisiológico, que é aquele 0,9%, é a porção sólida. E quem é o solvente? O solvente é o líquido, é a água que está ali naquele soro fisiológico, tá? Então entendam,
Solução é uma mistura que é homogênea, é o que? Diluída, certo? Eu não consigo separar ali cloreto de sódio. Você consegue? Você não, você vê uma mistura ali homogênea. Você não consegue separar o cloreto de sódio da água, não, tá diluído, ok? Quando a gente pensa também, como outro exemplo, é o que? O soro glicosado, 5%. Então, o soro glicosado também é uma mistura, certo? Homogênea, é uma solução, porque eu encontro duas partes, que é o soluto e o solvente. Na solução, no soro fisiológico ou no soro glicosado, 5%, o que é que contém? O soluto, que é a glicose, tá? E quem é o solvente? É a água. Então, tá ali a glicose, água, diluído, certo? Eu não tenho separação de componentes ali, está tudo misturado, ok? Então, solução é isso. Eu tô reforçando para vocês não confundirem. É solução, é uma mistura que é homogênea, tá? Composta de duas partes. Eu tenho o soluto, que é a porção sólida, e eu tenho o que? O meu solvente, que é a porção líquida. Então, eu trouxe dois exemplos, que é o soro fisiológico, 0,9%, e também a glicose, certo? O soro glicosado a 5%, tá bom? E aí, agora a gente vai para o próximo conceito, que é a suspensão. Eu falei para vocês de solução, agora eu vou para a suspensão. Quando a gente pensa em algo suspenso, é algo que tem que estar sobre alguma coisa, não é isso? Então, lembre sempre isso, suspenso é uma mistura. O que é a suspensão? É uma mistura que é heterogênea, que é composta também de duas partes. Ela tem o soluto e tem o solvente, pode ter o solvente também. E o que é que acontece? Após eu centrifugar ou colocar essa suspensão em repouso, ela se separa em duas partes, certo? Ela pode até se misturar, mas quando eu coloco em repouso, ela se divide em duas partes. O soro fisiológico, que é uma solução, é diferente. Eu deixo lá ele em repouso, ele está diluído, ele não se separa em duas partes. E aí, o que é que eu trago como exemplo para vocês de suspensão? Suspensão tem o quê? A cefalexina é um antibiótico utilizado, né, no tratamento de infecções bacterianas. É uma suspensão, certo? E também, um exemplo mais prático, a água e o óleo, certo? Quando você mistura a água e o óleo, tá? Eles podem até ali, você misturou, mas se você posicionar, deixar em repouso, o que é que vai acontecer? O óleo ele vai ficar suspenso e a água mais submersa, tá certo? Eu vou trazer aqui, mostrar pra vocês, só pra vocês verem melhor aqui como fica a suspensão. Tá vendo? Aqui, ó. A suspensão fica assim. Então, eu posso também centrifugar ou deixar em repouso. Vai haver o quê? A formação de duas camadas, certo? Aqui, ó, um medicamento, tá vendo? Você consegue ver a parte aqui mais sólida embaixo e a parte mais líquida o quê? Em cima. Então, sim, vai estar assim. Viu? Allen, essas informações vai estar na apostila. Sim. E aí, o que acontece quando vocês pensarem em suspensão? Lembre sempre que algo fica suspenso. É uma mistura que é heterogênea. Não está homogeneizado aí. Comparem o soro fisiológico, que é uma solução, que é uma mistura homogênea, e a suspensão é heterogênea. Eu consigo ver duas partes hétero, certo? Então, tenham atenção com relação a isso. Deixa eu voltar. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí, tá bom? Tem até uma caixinha de perguntas. Pronto. A gente já entendeu o que é uma solução. Agora a gente viu suspensão. E aí, vamos agora compreender o que é uma concentração, certo? O que é uma concentração? Concentração é a relação, sempre pense, concentração. É a relação entre a quantidade que eu tenho de soluto, que é a minha parte sólida,
e a quantidade que eu tenho de solvente. É a relação entre a quantidade desses componentes. É a relação entre a quantidade do soluto, porção sólida, e do meu solvente, que é a porção líquida, tá certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para exemplificar para vocês. Deixa eu mostrar, porque eu acho que facilita para vocês verem. Aqui. Então, existe uma classificação, tá certo? Porque, por exemplo, se eu sei que existe uma relação entre a quantidade de soluto e solvente, trazendo para vocês, o soluto é o quê? É a minha porção sólida. O meu solvente, porção líquida. Existem diferentes tipos de soluções que são classificadas quanto à concentração. Então, quando eu penso aqui, ó, 5% é uma concentração, gente. Vocês vão entender por quê. Quando eu penso no soro glicosado a 5%, 5% quer dizer a concentração. Vocês sempre devem lembrar que 5% quer dizer que eu tenho 5 gramas de glicose, certo? Glicose é o que? O meu soluto em 100 ml, certo? De água, que é o meu solvente, tá? Entendam, 5% é uma concentração. O que é que quer dizer? Eu tenho 5 gramas de quê? De glicose, porque é o soro glicosado, que é o meu soluto, em quantos? 100 ml de água, que é o meu solvente. É a relação entre a quantidade de soluto e solvente. Quando eu penso no soro fisiológico, 0,9%. O que é que quer dizer isso? 0,9% é a concentração, certo? Então, o que é que eu entendo? Eu tenho 0,9, que aí é o soro fisiológico, gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o soluto, tá bom? Em 100 ml de água. Sempre é para 100 ml, porque o porcento quer dizer 100. 0,9 gramas sempre, certo? De quê? Que é o soro fisiológico de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 100 ml de água, tá certo? Que é o solvente. Então, sempre entendam concentração, relação entre a quantidade de soluto e o meu solvente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu ver aqui a pergunta. Wesley, então, soro fisiológico 5%, fazendo a mistura do soluto e solvente, fica 5% concentrado. Wesley, então, o 5% já é a concentração. Não existe soro fisiológico 5%, viu? É o soro glicosado 5%. 5% já é a concentração daquela solução, certo? Vocês têm que ter em mente isso. Se eu tenho soro fisiológico, uma ampola, por exemplo, uma ampola de glicose a 50%. 50% é a concentração. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 50 gramas de glicose, que eu falei que é a ampola de glicose, a 50%. Então, 50 gramas de glicose, tá? Em quantos ml? Em 100 ml. Porque o porcento quer dizer o quê? 100. Tá certo? Prontinho. E aí, agora, eu trago aqui que as soluções, elas são classificadas em isotônica, hipertônica e hipotônica. Certo? Então, vamos lá. Quando eu penso em uma solução isotônica, vocês têm que entender que quando eu penso em glicose, tá? Tem uma quantidade de glicose no meu organismo, até porque a glicose é que dá energia para o funcionamento adequado no meu organismo, certo? Se a gente passa um tempo muito prolongado sem se alimentar, o que é que vai acontecer? Nós podemos desmaiar, pode ter hipoglicemia, a gente pode ter hipotensão, sudorese, até levar ao desmaio, né?
Então, assim, a glicose é uma fonte de energia. Então, a gente tem essa quantidade, tem uma quantidade que é por meio da alimentação, que a gente ingere, dos carboidratos. Então, esse componente existe no nosso organismo, que é a glicose. Quando a gente pensa no cloreto de sódio, também tem sódio, tem cloro em nosso organismo, certo? Então, existe uma quantidade desses componentes, desses eletrólitos em nosso organismo. E para classificar essas soluções, porque as soluções elas também têm esses eletrólitos, tá? Então, é com base nisso que se faz a comparação e a classificação dessas soluções em isotônica, hipotônica e hipertônica. Quando eu penso em isotônica, iso quer dizer o quê? Igual ou próximo, iso, certo? Então, as soluções que possuem uma concentração igual ou mais próxima à concentração desses eletrólitos que são encontrados no sangue, que são, por exemplo, o soro fisiológico 0,9%, o soro glicosado a 5%, são exemplos de soluções que são isotônicas. Então, elas têm uma concentração, essas soluções, que são mais próximas ou iguais à concentração que existe no sangue. Quando a gente classifica em hipertônica, já quer dizer o quê? Que é maior. São soluções que têm uma concentração, certo? Que é maior do que a gente encontra no sangue. E como exemplos eu trago para você o quê? A glicose a 10%, a glicose a 20%, tá certo? Então vocês precisam entender isso. Quando a gente pensa em solução hipotônica, então hipo já quer dizer o quê? Que é menor. Então, são as soluções que têm uma concentração que é menor, tá? Ao que eu encontro a concentração do sangue. Que, por exemplo, aqui a gente traz o soro fisiológico 0,45%. Então, se reduz a metade, que eu não falei para vocês que o 0,9% ele é isotônico, certo? Que ele tem uma concentração que é similar, mais próxima à concentração do sangue. Quando a gente pensa em hipotônica, a gente já se reduziu a metade. Esse soro fisiológico é o quê? De 0,9%, ele já foi para 0,45%, então ele diminuiu. Então, a concentração dessa solução é muito menor do que a concentração que eu encontro lá no sangue, tá certo? Wesley, eu respondi a sua pergunta, eu entendi direitinho. Se eu não respondi, você pode perguntar novamente, tá bom? Pronto. E aí a gente viu a concentração, tá bom? A concentração que eu já trouxe para vocês é a questão dessa relação soluto-solvente. Então, eu tenho glicose a 10%. O que é que quer dizer isso? A ampolinha de glicose a 10%. O que é que quer dizer? Escrevam aí para mim. Pronto, Wesley, certinho. Se eu coloco lá, ampola de glicose a 10%, certo? 10% é a concentração. O que é que integra esse 10%? Ampola de glicose. Escrevam aí pra mim, com base no que eu acabei de falar pra vocês. Vou aguardar a resposta. Ampola de 10% de glicose. Ampola de glicose é 10%. O que é que quer dizer? É uma concentração 10%. Isso aí, o que é que quer dizer? Falem pra mim aí. Ninguém vai falar? Não, a 10% já é o que? Hipertônica, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a ampola de glicose a 10% já tá dizendo o que lá? 10%, eu tenho o que? 10 gramas de glicose em 100 ml. Sempre é para 100 ml, porque o por cento vem de 100, certo? Se tá lá 10 gramas, ou se tá lá 10%, eu tenho 10 gramas em 100 ml de água, ok? Se eu tenho uma concentração lá de 5%,
Quer dizer o quê? Que eu tenho 5 gramas de determinado soluto em 100 ml de água. Se eu tenho 20%, eu tenho 20 gramas de determinado soluto em 100 ml de água, certo? Vocês precisam sempre ter essa relação, até mesmo para auxiliar vocês na resolução do cálculo, tá bom? Uma outra forma, gente, da gente expressar a concentração consiste na questão da proporção, certo? Que também é essa relação entre o soluto e solvente, que é expressa em partes. Eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, o permanganato aqui, de potássio, certo? Então, tem essa relação aqui, ó. 1 para o quê? 10.000, certo? De permanganato de potássio. Então, o que é que quer dizer essa proporção? Que aí é uma proporção, existe uma relação aí. 1 para 10.000. Quer dizer que eu tenho 1 grama de permanganato de potássio, que está para quantos ml de água? 10.000 ml de água, certo? Quando eu penso aqui embaixo, ó, um outro exemplo para vocês, eu tenho uma proporção aí de 1 para 40.000 de permanganato de potássio. O que é que quer dizer isso? Eu sei que eu tenho 1 grama de permanganato de potássio para quantos ml? 40.000 ml de água, certo? Vocês precisam também entender essa relação de proporção, que é uma outra forma de expressar a concentração, certo? E aí a gente vai para a porcentagem, que eu já falei, já expliquei um pouquinho para vocês, tá vendo? Para vocês entenderem que o porcento significa a quantidade de solvente, que é sempre 100. Lembrem, porcento, 100 ml, certo? E eu trouxe aqui os exemplos para vocês, tá bom? Então aqui, ó, eu trouxe o soro glicosado 5%. Gente, porcentagem aqui, ó. É o que? É uma concentração. Concentração, eu já falei que tem o que? O soluto, não é isso? Soluto é a parte sólida e eu tenho o que? O solvente, que é a parte líquida. Então, eu sei 5% quer dizer que eu tenho o que? 5 gramas. Aqui é o que? É soro glicosado. Então, 5 gramas de glicose. Glicose é o meu soluto. Em quantos ml? 100 ml de água, certo? Que é o meu solvente. Quando eu penso no soro fisiológico 0,9%, aqui a gente sabe que é uma concentração, então aqui tem soluto, tem solvente. Então, o que é que quer dizer isso? Eu sei que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio, que é o que compõe o soro fisiológico, que é o soluto, em quantos ml de água? Em 100 ml, certinho? E aí, agora a gente vai para uma regrinha de 3, vou explicar aqui para vocês. Gente, então, para a resolução de muitos cálculos de medicamento e de diluições, o que é que transformações de soluções, se precisa aplicar a regrinha de 3, certo? Geralmente a gente utiliza a regrinha de 3, que é diretamente proporcional, certo? Para a resolução de cálculos. A gente não utiliza aquela regrinha de 3 que é inversamente proporcional. Então, ela é muito utilizada no cálculo de preparo e de diluição de medicamentos, tá certo? Geralmente, quando a gente vai fazer esses cálculos de regrinha de 3, eles fornecem, né, a questão ou a prescrição, enfim. Nós temos 3 informações e vamos buscar uma 4ª informação. Então, quando a gente vai resolucionar essas prescrições, geralmente a gente tem o que é prescrito, certo? Pelo médico, e aí a gente vai ter que fazer o cálculozinho lá, porque tem algo que é disponível na unidade, então tem algo que é disponível em miligramas ou em grama para ser diluído em um determinado volume, certo? Que é o que tem lá disponível na unidade, e aí o médico prescreve uma determinada medicação em miligramas ou gramas, e aí você precisa fazer o cálculozinho para descobrir que volume você vai administrar para atender a prescrição, certo? E muitas das vezes você precisa fazer conversão de unidades. A gente vai ter uma aula sobre isso, unidades de medida, porque existe unidade de medida de peso, unidade de medida de volume, unidade de medida de tempo, né? Tempo, hora, minuto, tem a questão do peso, né? Que miligrama, grama.
a questão do volume, que tem lá gotas, microgotas, ml, certo? Então, muitas das vezes você vai precisar fazer a conversão, porque na unidade tem disponível em miligramas, mas o médico prescreveu em gramas. Você vai precisar fazer essa transformação. Muitas das vezes você vai utilizar o quê? A aplicação da regrinha de 3, porque se você não converter a unidade, você vai fazer o cálculo de maneira incorreta e vai administrar uma dosagem incorreta, certo? Que não vai atender a prescrição médica e trazer consequências para o seu paciente, dependendo da dosagem, certo? Então, é extremamente importante a questão da aplicação da regrinha de 3, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente aplicar até mesmo, porque eu acho que aplicando, resolucionando cálculo, eu acho que facilita a compreensão de vocês, certo? Então, vamos lá. Aqui. Quando a gente pensa, eu trouxe aqui para vocês essa questãozinha. Qual volume representa 20 miligramas de gentamicina, considerando a ampola de 80 miligramas a cada 2 ml, certo? Então, a gentamicina é um antibiótico, tá certo? Então, o que é que ele está te perguntando aqui? Ele quer saber o volume, que representa quantos miligramas? 20 miligramas. Sempre veja na questão o que a questão está te perguntando. Considerando a ampola de 80 miligramas a cada quantos ml? 2 ml, certo? Então, o que é que eu tenho disponível? Eu tenho disponível, ó, ele fala aqui, considerando que tem essa ampola de 80 miligramas a cada 2 ml. Então, vamos lá aplicar a regrinha de 3. Eu falei para vocês que a gente sempre coloca as 3 informações para encontrar uma quarta, certo? Então, eu sei que 80 miligramas, que é a unidade de medida de peso, está para quantos ml? 2 ml, certo? Então, eu sei que a cada 2 ml eu tenho 80 miligramas de gentamicina. Então, quem é a minha prescrição? Isso aqui é o que eu tenho disponível. Qual é a minha prescrição? Eu quero saber o volume para eu atender a essa prescrição aqui de 20 miligramas. Então, eu coloco aqui o 20 miligramas. Sempre as mesmas unidades de medida. Conferiu? Porque se fosse grama, você precisaria fazer a transformação, que a gente vai ver na próxima aula. Então, está para quanto? Para X, que é o que a gente quer descobrir. Quantos ml eu vou precisar administrar no meu paciente para atender a essa prescrição de 20 miligramas de gentamicina. Então, nós vamos fazer aqui o cruzamento, não é isso? E fazer o cálculo. 80 vezes X dá quanto? 80x, certo? Eu vou igualar e vou para o outro lado. 20 vezes 2, ok? Vou chegar mais perto aqui. Pronto. 20 vezes 2, certinho? Pronto, fizemos aqui o cruzamento e multiplicamos. Repetimos o 80x igual 20 vezes 2 dá 40. Todo número que está com x, ele reserva o x, iguala e ele passa para baixo dividindo. Sempre o número que está com x passa para baixo dividindo. 40 dividido por 80 dá quanto? 0,5 ml. O que é que a gente entende com isso? A gente entende que para eu atender a prescrição médica de 20 miligramas de gentamicina, eu vou precisar administrar no meu paciente quantos ml? 0,5 ml, ok? Se tiverem dúvidas, podem fazer perguntas na caixinha, certo? Aqui, vamos aplicar novamente uma outra questãozinha aqui para a gente entender. Eu tenho ampolas de dipirona com quantos ml? 2 ml de solução. Então, tem lá disponível ampolinhas com 2 ml, certo? Quantos ml tenho em 3 ampolas? Isso é o que a questão está te pedindo. Então, o que é que você entende? O que é que eu tenho disponível lá na minha unidade? Eu sei que a cada ampola eu tenho 2 ml. Cada ampolinha de dipirona eu tenho 2 ml, certo? Então, quantos ml é o que ele quer saber, ó? X é o que ele quer saber. Eu vou encontrar em 3 ampolas, certo? Então, sempre as mesmas unidades têm que estar na mesma direção, senão o cálculo fica incorreto, ok? Então, a gente vai fazer o cálculozinho, cruzar 1 vezes x
é igual a X. Você pode botar tanto 1x ou x, que é a mesma coisa. Igual 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2, x é igual, 3 vezes 2, 6 ml. Então, o que é que a gente entende? Eu sei que em 3 ampolas, certo, de dipirona, eu tenho quantos ml? Eu tenho 6 ml, certo? Então, tá vendo como é essa aplicação da regrinha de 3, certo? Eu trouxe aqui uma que até eu passei na atividade online para vocês fazerem. Eu trouxe um exemplo aqui só para vocês verem como resolucionar, tá bom? Essa questão. Então, quantos gramas, aqui tá pedindo gramas, há de glicose em ampola de glicose a 25% com 10 ml. Pronto, vamos lá. Quantas gramas tem de glicose em uma ampola de glicose a 25% com 10 ml? Pronto, o que é que vocês precisam entender? Eles te deram aqui o quê? Uma concentração, certo? Ele quer saber quantas gramas tem nessa ampola aqui, ó, de 10 ml, certo? Essa ampola tem quanto de glicose? 25%. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é uma concentração. Uma concentração tem uma resolução, tá? É uma relação, desculpa, resolução não. É uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Soluto, porção sólida, solvente, porção líquida, ok? Então, 25%, ampolinha de glicose, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 25 gramas de quê? De glicose em quantos ml? 100 ml, certo? Isso aqui quer dizer o quê? A concentração soluto solvente, certo? Relacionado ao 25%. E aí ele quer saber quantas gramas, ó, X é o que eu vou descobrir. Eu tenho nessa ampolinha aqui de quanto? De 10 ml, certo? Então a gente vai fazer lá o cruzamento e a multiplicação. 100 vezes x, 100x. Eu igualo, ok? 25 vezes 10, certo? Repito 100x igualo 25 vezes 10 dá 250. X é igual a quanto? 250 dividido por 100, porque o 100 que está aqui com x passa para baixo dividindo. 250 dividido por 100 dá quanto? 2,5 ml. Então, o que é que eu entendo com isso? Eu sei, desculpa, 2,5 gramas. Que é gramas, viu, gente? Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que em cada ampolinha lá de glicose de 10 ml, certo? Eu tenho quantas gramas? Eu tenho 2,5 gramas. Gramas é aqui na mesma direção, é o que está pedindo aqui. Aqui está incorreto, foi ml. Posso ter me atrapalhado, mas aqui, ó, 2,5 que é gramas, ok? Agora a gente vai para... deixa eu voltar aqui. Para essa regrinha aqui, vamos lá, aplicando a regrinha. Nós vamos aprofundar um pouco na próxima aula sobre essa questão de unidades de medidas de volume, certo? Mas aqui eu já trago para vocês terem ciência que isso aqui precisa estar fixado na mente de vocês, tá? Que uma gota equivale a quantas microgotas? 3 microgotas. Uma gota equivale a 3 microgotas, certo? Em 1 ml eu tenho quantas gotas? Eu tenho 20 gotas, certo? Então, se eu sei que uma gota está para 3 microgotas, não é isso? Se eu pegar essas gotas aqui e multiplicar por 3, eu vou ter quantas microgotas? 60 microgotas. Então, vocês precisam gravar. Isso é essencial para a prática de vocês. Em uma gota, eu tenho 3 microgotas. Em 1 ml, eu tenho quantas gotas? 20 gotas. Eu tenho quantas microgotas? 60 microgotas. Que 20 gotas eu multiplico aqui por 3 e descubro as 60 microgotas, tá? E aí eu pergunto aqui, porque eu coloquei na atividade para vocês resolucionarem lá uma questãozinha.
E aí eu trago aqui um exemplo para vocês. Há quantas gotas em 5 ml? Aplicando a regrinha de 3, o que é que a gente descobre? Então, eu sei que em 1 ml eu tenho quantas gotas? 20 gotas, não é isso? Pronto, já sei que tem essa relação aqui. 1 ml está para 20 gotas. Ele quer saber quantas gotas tem em quantos ml? 5. Então, eu colocando aqui 5 ml, porque as unidades de medida de volume tem que estar na mesma direção. E aqui o que eu quero descobrir, que é quantas gotas equivale a 5 ml. Então, aí a gente faz o cruzamento, faz o cálculo. 1 vezes x é igual a x. 5 vezes 20 é igual ao quê? 100. Então, x é igual a 100 gotas. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que em 5 ml eu tenho quantas gotas? 100 gotas, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês... deixa eu voltar. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? De aplicação da regra de 3 para a gente resolucionar os cálculos, tá bom? De medicamentos, certinho? Deixa eu ver só o tempo aqui. Eu acho que já vai cair. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa aula inicial. Ainda a gente vai trabalhar a questão da transformação de unidades de medidas, vai aprofundar mais. Mas aqui foi, assim, uma aula mais inicial, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar comigo no WhatsApp, certo? Eu peço que um de vocês, depois que terminar aqui, que eu vou salvar essa live, fale comigo no direct para eu passar o meu contato, tá certo? Porque aí eu vou querer entrar no grupo de vocês. Até mesmo porque o CTS vai disponibilizar os links de acesso, né, ao aplicativo do Zoom certinho, mas às vezes pode ser que eu precise enviar um outro link, tá bom? E aí eu me comunico, facilita a questão da comunicação, né, com vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, minha gente, fale comigo, tá certo? Não tenho vergonha de falar, Pró, tô com dúvida, Pró, não entendi, Pró, repete, tá bom? Porque vocês precisam entender, isso é essencial para a prática de vocês, tá bom? E o que mais que eu preciso falar com vocês? Pronto, certinho. Na próxima semana nós vamos ter aula novamente e nós vamos iniciar também a correção, né, das atividades que vai ser disponibilizada para vocês. Mas quero agradecer, viu, pela presença de vocês, tá bom? Me dá um oi aí no direct, tá certo? Que eu vou passar o meu contato. Certo, Wesley? Fale comigo então, no direct. Aqui, Gel. Gel, que bom que você entendeu, viu? Certinho? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus, certo? Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.